bem com vocês? Começando mais um vídeo, minha gente. Depois de muito tempo sumidos, né? Eu resolvi vir aqui com um vídeo diferente. A gente grava muito vlogs, experiências. Hoje eu vim com um vídeo de conversa. Vim contar pra vocês tudo o que aconteceu conosco, né? E não é só o fato da gente estar sumido no YouTube, né? O que aconteceu em relação a mim e a minha família, né? Que todos são afetados. Que no caso foi com o meu pé, né? Eu quebrei o pé. Quem segue a gente no Instagram já acompanhou, né? Tudo em tempo real. Mas hoje esse vídeo é um vídeo de testemunho. Sim, eu vim testemunhar para vocês tudo o que aconteceu e tudo o que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas. Amém? Bom, minha gente, para começar o vídeo, eu vou começar contando, né, como foi que tudo aconteceu. Para quem não sabe, eu quebrei o pé e passei por alguns momentos, assim, bem de desespero. Hoje não mais, já acalmei meu coração. Tudo aconteceu no sábado, um sábado à noite. É um sábado que a gente foi ministrar numa igreja, né? Para quem não sabe, nós dançamos no grupo de coreografia da nossa igreja. E eu fui, né, para dançar a coreografia. O nome da música que a gente ministrou foi aquela música de Voices, né? Passando pelo fogo, né? Que é, na verdade é pelo fogo. Acho que vocês já devem ter ouvido aquela música. Fogo, eu vou passar por lá. E foi essa música, né, que a gente foi ministrar. O dia inteiro eu estava mal, né? Eu passei o dia inteiro do sábado, minha gente, ruim. Assim, dor de cabeça, corpo mole, se tivesse aquela gripe, sabe, bem forte. Aí fui pra casa de manhã, não teve condições de fazer almoço, nada. Passei o dia na casa de manhã, mas eu disse não, eu vou honrar com o meu compromisso e eu vou ministrar hoje. Quando deu de tarde, a gente voltou pra casa, eu, Denis e Liz, nos arrumamos e fomos pra igreja, né? E chegando lá, ao ministrar, sem contar o culto, né, minha gente? Que foi maravilhoso, recebemos muito da parte de Deus. Mas aí, quando eu fui ministrar, eu vou colocar o momento exato aqui pra vocês, eu vou deixar o videozinho passando aqui embaixo. Mas aí, eu fui fazer um giro, um salto, né? E aí, eu senti que eu ia bater na menina da frente. E quando eu senti que eu ia bater nela, que eu virei o meu pé, o meu corpo foi para outra direção e o meu pé continuou. Eu tava sem sapatilha, então isso também ajudou, né? Tá com o pé exposto. E aí o meu pé meio que ele virou e voltou. Só que aí o peso do corpo todo, quando eu caí, foi assim. Ao invés do peso do corpo cair no pé assim, caiu assim. E aí eu quebrei, eu fraturei, né? O quinto metatarso. Só que até então eu não sabia. Eu achei que apenas tinha virado o pé. Então, continuei dançando, como vocês vão ver aí no vídeo. E depois, sentei, continuei no culto. Quando foi na hora de vir pra casa, eu senti muita dor no pé. Quando eu tava chegando assim na frente da igreja, né? Que eu tinha começado a andar. E aí eu falei pra Denis, a gente tinha ido andando. A nossa casa é bem próximo da igreja. E aí eu falei, Denis, eu não tô aguentando, meu pé tá doendo muito. E ficou inchadinho, uma bolinha na lateral do pé. Aí eu disse a ele, vai em casa, pega o carro pra poder vir me buscar, porque eu não tô aguentando pisar. Ele foi em casa, pegou o carro, voltou, me pegou e a gente foi pra casa, né? Chegando aqui em casa, botei bastante gelo, assim, fiquei de repouso, não pisei no pé. E tudo mais, né? Só que sentindo muita dor. Tomei um dipirona de 1 grama. Só que até então não achei que tinha quebrado o pé. Achei que só tinha fraturado, que tinha sido uma torção. Aí, fomos dormir. No outro dia, o meu pé amanheceu uma bola, minha gente, todo inchado. Tudo isso eu vou deixar a foto aqui, ó. Meu pé apareceu assim, uma bola, inchado. E aí, o que foi que aconteceu, né? Eu pensei, Denis, e eu também não conseguia pisar. Eu pensei, Denis, me leva na UPA, que eu preciso tomar uma injeção. Acho que tá inflamado, alguma coisa aqui. Acho que eu virei o pé, inflamou muito. Eu preciso tomar um anti-inflamatório, uma injeção, né?
para poder desinflamar e pegar um atestado, porque amanhã eu não vou conseguir trabalhar, eu não tava conseguindo pisar no chão, gente, era muita dor, muita dor. Aí ele falou, tá certo. Ele estava na casa de manhã, tinha dormido lá. Aí a gente tomou café da manhã e seguiu pra UPA. Eu liguei pra manhã, isso era no domingo. Eu liguei pra manhã e falei, manhã, tô com muita dor, vou ter que ir na UPA pra poder tomar uma injeção, ver o que aconteceu aqui no meu pé. E é isso. Eu posso almoçar na sua casa? Ela pode. Eu disse, pronto, a gente vai na UPA agora e na volta eu passo pra ir pra almoçar aí. Aí beleza. Quando chegou lá, fiz o raio-x. Ao fazer o raio-x, o que é que aconteceu, gente? A moça que fez o raio-x já veio com o raio-x na mão, o resultado, né? E uma cadeira de rodas. E eu fiquei assim, né? Ela falou, sente aqui, tome. Aí eu segurei, né? Ou seja, ela já sabia que tinha acontecido algo de muito errado. Aí falou pro rapaz que trabalha lá, coloca ela ali na porta do médico, na sala do médico. Me colocou na sala do médico. Quando chegou lá, o médico olhou e falou, olha, olhou o raio-x, né? Olha, eu vou deixar o raio-x aqui pra vocês verem como fica o meu pé. E aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, isso aqui não tem como fazer gesso, nada, vai ter que ser tratamento convencional. Aí eu fiquei tipo, o que é tratamento convencional, né? Aí ele falou, cirurgia. Minha gente, quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei assim, ó, eu não sabia nem o que eu tava, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Cirurgia? Ele foi uma fratura, fraturou, só que a fratura tá muito oblíqua, ou seja, ficou muito longe onde quebrou, ficou muito longe da continuidade do osso e oblíquo, formando um ângulo. E aí, para poder voltar pro lugar e crescer certinho, vai ter que colocar um ferro, um fio, né? Ele chama fio de Kushner. Eu vou colocar o nome aqui. E aí eu falei, e aí, como é que eu vou fazer? Ele falou, você vai ter que ficar internada e eu vou pedir a sua transferência para outro hospital de convênio, o convênio. Eu fiquei internada e uma coisa que eu tava no domingo, né? Imaginando que de tarde eu estaria almoçando com minha mãe, de repente, minha gente, minha vida virou de cabeça para baixo. Não só isso, o médico mesmo na sala dele já disse que a recuperação seria uma recuperação difícil e uma recuperação lenta, né? E ele falou, ó, no mínimo aí eu dou uns 2 meses, de 2 a 3 meses. E assim, eu não consigo mais andar, né? Tô em casa, como vocês já sabem. Fiquei do domingo até a terça, internada na UPA, esperando uma vaga no convênio, até que saiu a minha vaga para o Armindo Moura. Passei bons bocados na UPA, minha gente. Foi muito difícil. Foi um momento, assim, de reflexão mesmo com Deus, sabe? Aquele momento que você para. E eu queria compartilhar com vocês, né, esse testemunho, porque Deus falou muito comigo. Uma semana antes, eu tinha ido para o AMSE, que é um encontro, né, de mulheres, que não é bem um encontro com Deus, já é um encontro com você mesma, onde você lá descobre qual a sua verdadeira essência e qual é o seu propósito, né, em Deus. Entender tudo isso e descobrir a sua identidade, quem você é em Cristo. E eu voltei assim com a fé renovada, eu voltei curada, sabe? Eu me curei de várias feridas que eu tinha do passado, feridas que me marcaram muito. Voltando, minha gente, porque Liz chegou com manhinha e Liz fica correndo, falando muito, e eu não consegui terminar de gravar um vídeo pra vocês. Eu queria falar sobre isso porque Deus, Ele sabe de tudo que a gente vai passar, então Ele prepara a gente muito antes para que nós possamos viver os seus processos da forma correta. Então, Ele sabe de tudo, Ele calcula tudo, tudo acontece no tempo certo. Então, talvez se eu não tivesse ido pro AMSE, né, eu não estaria com a minha fé tão fortificada para poder viver esses momentos que eu tenho vivido. Não que eu vivi, que eu tenho vivido, né? Eu ainda tô vivendo todo esse processo. Porque esse vídeo não é só para falar com vocês
para contar o que aconteceu com o meu pé. É para contar o que aconteceu com o meu pé e testemunhar toda a experiência que eu tive e ainda estou tendo, né, com Deus. Que é assim que vocês... o intuito é que você que está aí assistindo, né, que esteja passando por algum momento difícil, que você consiga, né, entender para que Deus te colocou aí e que você possa estreitar os seus laços com Deus cada vez mais. O dia que eu fui transferida lá na UPA, na terça-feira, foi o pior dia pra mim. Foi o dia que eu chorei muito, foi o dia que eu entrei em desespero. Eu já tava, no caso, desde o domingo, né, sem vir em casa, já tava fora da minha rotina, que pra quem trabalha sabe, né, que a rotina da gente, por mais cansativa que seja, quando você não está na rotina, é algo difícil, e ainda mais quando você é tirado da sua rotina, quando você não esperava, né, do nada. Então eu tava passando por vários momentos ali, sabe? Eu queria estar trabalhando, eu deixei coisas pendentes, eu tava morrendo de saudade de Liz, da minha casa, enfim. E começou a bater o desespero na terça-feira, né? Foi o dia que eu chorei bastante de manhã, aí perdeu o acesso da minha veia, eu fiquei com o braço todo roxo. Eu vou botar uma foto aqui, acho que eu tenho uma foto de quando eu cheguei em casa, que já tava melhor. Imagina como eu estava no hospital, né? Então, eu tava lá, sentada no hospital, e quando eu tive uma crise de ansiedade, assim, comecei a chorar bastante. E aí, comecei a falar com Deus, né? É importante, como é importante nesses momentos a gente não ficar só guardando pra gente, a gente ser sincero com Deus e falar com Ele. E eu falei com Deus, né? Deus, o que é que tá acontecendo? Pra que eu tô aqui? O que é que o Senhor quer com isso, né? E foi quando o Espírito Santo, né, falou aquela coisa que falou muito forte no meu coração. Ele falou assim, ué, tu não passaste a semana inteira pregando no teu Instagram sobre como passar por tempos difíceis? E eu realmente tinha passado a semana anterior inteira, né, a semana que eu tinha voltado do AMSE. Eu decidi compartilhar, né, com todo mundo do Instagram, fazer vídeos nos stories, como você utilizar ferramentas que são descritas na Bíblia para viver tempos difíceis, né? E aí eu respondi aquela coisa bem clara, eu respondi assim, mas Senhor, eu tava falando aquilo sobre algo que eu tinha vivido, não sobre algo que eu fosse viver. Ué, mas aí a resposta do Espírito Santo veio na hora. Mas você vai passar por coisas difíceis, por um momento. Eu precisei excluir alguns arquivos para poder gravar o vídeo, minha gente. Enfim. E foi aí que eu falei, né? Eu falei pro Senhor, eu disse, Senhor, era sobre algo, eu tava pregando sobre algo que eu já tinha vivido, né? Tempos difíceis que eu tinha vivido antes, e eu queria compartilhar com as pessoas como elas viveram esses tempos difíceis, né, utilizando ferramentas da Bíblia. Não sobre algo que eu fosse viver, mas aí foi quando, né, o Espírito Santo de Deus falou comigo e me respondeu naquele momento, que você vai passar por tempos difíceis quantas vezes forem necessárias para que você amadureça espiritualmente e possa ser testemunho. O Espírito Santo de Deus falou comigo naquele momento. A gente tem que viver tudo aquilo que a gente prega, né? Na prática. Porque só assim seremos testemunhos vivos daquilo que Deus fez na nossa vida. Naquele momento, gente, eu senti uma paz, sabe, no meu coração. Eu senti uma coisa que, assim, eu realmente descansei em Deus. E eu não tava mais preocupada, sabe, se eu ia ser transferida naquele dia. Na verdade, eu tinha certeza que eu não ia ser transferida naquele dia. Eu não estava esperando mesmo, de fato. Foi quando eu descansei, eu almocei, eu parei de chorar, eu comecei a conversar com as pessoas que estavam ao meu redor, comecei a conhecer a história delas, de onde elas eram. Nós começamos a
Coloquei hinos no celular pra gente louvar, começamos a louvar naquele local. E como foi maravilhoso, né? Como é maravilhoso viver os processos confiando e entregando tudo nas mãos de Deus. Nada nós podemos fazer. Deus, Ele não vai fazer a nossa dor parar, Ele não vai fazer Ele não vai tirar aquilo para que você se sinta leve, se sinta... Não, Deus, Ele vai mostrar para você que apesar de todo o processo que você está vivendo, que Ele está com você durante todo aquele processo. E isso é o mais importante, estar com Deus, passar pelo processo com Deus. E foi quando eu menos esperava, né? Depois do almoço, acho que era uma e pouca, 2 horas, aí a técnica de enfermagem veio e falou, olha, me diz aí, pra onde é que saiu a tua transferência? E foi na hora que eu falei, né, Armindo Moura. Aí ela disse assim, você vai agora. Aí eu fiquei sem reação, né? Como assim eu vou agora? Foi quando ela falou, tá indo 3 pacientes pra lá agora, numa ambulância. Você não precisa, como foi no meu pé, dava pra eu ir sentada. Você não precisa ir na maca, então dá pra ir na mesma ambulância. E quase que a menina que tá indo nessa ambulância esquecia, não ia levar você. Mas aí eu lembrei que você tinha me falado e vim avisar. Foi quando, minha gente, eu não tinha reação, sabe? Eu tava assim, eu não acredito, eu vou agora. Meu Deus, muito obrigada. Foi quando todo mundo do local, sabe, ficou, meu Deus, que bom, glória a Deus, tá vendo como é bom descansar em Deus. E aí, eu cheguei no Armindo, era mais ou menos umas 2 e pouca, 3 horas. Denis foi de carro me encontrar lá. Ele ficou comigo lá. E quando eu consegui subir pra internação, era mais ou menos de 6 para 7 horas da noite. Assim, eu jurava que só no outro dia que ia vir um médico olhar, passar os exames pré-operatórios, para depois, então, me encaixar na agenda da cirurgia. Mas aí, minha gente, de meia-noite e pouca, veio o técnico de enfermagem, coletou meu sangue e disse que no outro dia, já eram os pré-operatórios, e disse que no outro dia eu já ia fazer a cirurgia. Quando deu 4 e pouca da manhã, a técnica de enfermagem veio, trouxe a roupa, o sabãozinho para eu tomar banho. De 6 horas, minha gente, eu já estava pronta. Ele me ajudou, tomei banho, me ajeitei. Quando foi 9 e pouca, vieram, me levaram para a cirurgia. E acho que eu voltei uma e pouca, mais ou menos, da sala de cirurgia. Eu saí da sala de cirurgia muito mal, sabe, muito enjoada, com reação à anestesia. Eu tomei a RAC, né? E assim, foi terrível. A reação à anestesia, eu nem tive isso quando eu tive LIS, mas dessa vez eu tive. Vomitei várias vezes, acho que eu vomitei umas 5, 6 vezes, sei lá. E foi horrível. Só consegui comer umas 5 horas da tarde. A sensação de tontura, sabe? Toda vez que eu tentava me levantar, assim, era uma sensação de tontura, de enjoo. Aí, de 5 e pouca veio o meu almoço. Eu almocei. E logo depois vomitei tudo, coitado de Denis, vomitei tudo nele. Mas quando foi no outro dia de manhã, já acordei melhor. Não passei mais mal, tomei café da manhã. E quando foi no final da tarde, no meio da tarde, eu tive alta. Mas já no final da tarde foi que eu vim pra casa, né, com o Denis, que só pode sair depois de 24 horas. E é isso, estou em casa. Vou mostrar aqui pra vocês a foto, né, do meu pé com o ferrinho, tá aqui pra vocês verem. Não ficou assim, logo depois eles colocam, pra você vir pra casa, coloca a tala novamente, porque como tá com o ferrinho, o pé, ele tem que ficar imobilizado, que é pro ferrinho não sair do lugar e cumprir o papel dele de colocar o osso no lugar como ele deve crescer novamente. Calcificar, né? Crescer não, calcificar. Enfim, eu ainda estou, né, em casa. O médico deu 90 dias em casa, então são 3 meses de recuperação. Só vou dia 12 do mês que vem para fazer a primeira revisão, que é quando vai tirar o raio-x, ver como é que tá meu pé e se já pode tirar o ferrinho. Aí eu venho aqui e vou mostrar tudo para vocês nesse tempo que eu tô em casa. Eu queria finalizar esse vídeo falando para vocês como é importante a gente saber viver os processos com Deus.
E como é importante a gente estar atento à sua voz, né? É como é importante a gente fazer dos nossos tempos difíceis, desses processos, como uma ponte que nos leve para mais perto de Deus e não nos afaste. O mais comum durante os processos é a gente ficar triste, ficar ansioso. O diabo quer isso, né? O diabo quer desestabilizar a gente, quer que a gente fique lá, deslumbrando aquela coisa ruim que aconteceu. Ah, mas por que aconteceu isso? A gente fala, né? Ah, eu não merecia estar passando por isso. Deus sabe por que nós estamos ali, né? E o mais importante é isso, é a gente não ficar deslumbrando a tragédia, sabe? Deixar de olhar para o lado ruim e tirar algo de bom de tudo aquilo, né? Pra quê, Senhor? Não é por quê, é pra quê? Pra que eu tenho que estar aqui? O que é que tu queres comigo? O que é que tu queres que eu faça? E como é importante a gente se alimentar, porque é nesses momentos que a nossa fé, ela é fortificada, que a gente faz a prova da nossa fé em Deus, né? De que a gente não sabe quando é que vai terminar todo aquele processo, né? A maioria dos processos a gente não sabe quando vai ter fim. Às vezes é uma doença física, às vezes é uma doença psicológica, às vezes você está passando por algo psicológico, espiritual, às vezes você está com uma depressão. Você não sabe quando é que vai vir a cura, você não sabe, às vezes é uma porta de emprego, eu não sei o que é que você está passando, mas eu quero que você saiba que viva o seu processo da forma correta, fazendo uso da sua fé, descansando em Deus e confiando nele. Como uma borboleta, sabe? Quando a borboleta tá lá na fase dela de lagarta, ela come muito, porque ela precisa armazenar energia para a próxima fase dela, que é a fase do casulo. Na fase do casulo é quando a lagarta, ela tá lá num lugar fechado, escuro, onde ela não pode se mover, onde ela não pode enxergar nada que ela normalmente enxergava. E o mais difícil também é que o lugar que ela não é vista, né? Que ela não é vista pelos que a rodeiam. Quantas vezes nós estamos igual a uma lagarta, né? A gente tá lá naquela fase do casulo, naquele momento difícil, né? Onde a gente não pode se mover, onde a gente tá no escuro e onde ninguém nos vê. Mas sabe o que é importante? Não é as outras pessoas nos verem, é Deus nos ver. Saiba que Deus está te vendo durante esse processo. Então, como é necessário a gente passar pelo processo, né, pelo processo do casulo, para que quando a gente vire borboleta, a gente consiga exercer todo o nosso propósito em Deus. Então, eu não sei em que fase você está. Se você está na fase de lagarta, aproveite para se alimentar da palavra, para armazenar, sabe, muita energia. Aproveite, armazene, para que quando chegue a fase do processo, que é a fase do casulo, não sei se você já está na fase do casulo, se você não aproveitou a fase de lagarta para se alimentar da palavra, não é tarde. Aproveite agora, use o seu processo do casulo como ponte para que te aproxime mais de Deus. Para que quando o seu processo finalizar e você enfim virar borboleta, que você siga para cumprir o seu propósito em Deus. Amém? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. O meu testemunho, não importa, sabe? Não importa mais para mim o que o médico vai falar, o tempo de recuperação. Tudo está nas mãos de Deus. É claro que a gente fica ansioso, sabe? Para voltar para nossa rotina. Mas eu estou aqui tirando o melhor disso tudo, me alimentando cada vez mais. Eu sou uma pessoa que eu sou muito da arte. Eu gosto de dançar na igreja, eu gosto de fazer peças. E no momento eu não posso fazer nada disso, porque eu tô com o pé quebrado. Mas eu posso fazer uma coisa, eu posso falar. Então, o que é que eu tenho feito, né? No Instagram eu tenho colocado mensagens, sabe? Os meus devocionais, antes eu fazia o devocional e eu compartilhava com vocês nos meus stories, muito story escrito. Quantas vezes, acho assim,
acho que a maioria das pessoas, elas não leem, sabe? Eu compartilhava porque eu sei que quando Deus quer, aquela mensagem vai chegar àquela pessoa e Deus vai despertar ela para que ela leia. Mas por que não, né? Alcançar uma maior quantidade de pessoas fazendo vídeos. Muitas vezes as pessoas não leem, mas o vídeo elas assistem. Então é o que eu tenho feito. Eu tenho gravado vídeos no Instagram, né, sobre os meus devocionais. Eu faço meu devocional e aí eu gravo um vídeo sobre tudo que eu interpretei daquilo que eu estou estudando. E é isso, eu estou aproveitando o processo para gerar algo desse processo, tirar algo de bom, abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas durante esse meu processo em que Deus está me abençoando, alimentando a minha fé cada vez mais. Eu vou estar vindo com vídeos para vocês aqui cada vez mais, não vou parar, não vamos mais parar no YouTube, vamos voltar para o YouTube, nossa família, mas agora ressignificando todo o nosso canal, vocês vão ver como vai ficar diferente. Nós já trazíamos conteúdo, né, cristão aqui, como todo mundo já sabe, quem voltar aí os vídeos e acompanhar, vai ver a gente na igreja, vai ver a gente, mas por que não ressignificar isso e trazer mais temas, né, para vocês? Então aguardem, porque vão vir novos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham recebido algo da parte de Deus com esse vídeo, sabe? E que vocês levem isso para a vida de vocês. É isso, minha gente. Um beijão. Antes de sair do vídeo eu vou mostrar pra vocês, né, como é que eu tô. Vou pedir pra dentro mostrar aqui. Tu pega ali, Andor, pra mostrar. Deixa eu virar aqui. Eita, tô presa. Ó, aqui tá meu pé, minha gente. Tá com a tala, tá vendo? Aí o ferrinho ainda tá por baixo, como eu mostrei lá pra vocês. Ainda dói, mas dói menos. Aí dói mais às vezes assim de madrugada, como se fosse uma dor de dente, sabe? Que fica apertando. Mas é isso. Acompanhem tudo aí, que eu vou vir mostrando pra vocês como tá esse dia a dia. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!